Fernando, muito obrigado pela sua participação. Quando você já estava conectado com a gente, veio a história do IOF ali no Palácio da Alvorada, a gente precisou fazer você esperar um pouquinho mais por esse motivo. Um duplo agradecimento pela sua participação aqui, pela sua paciência e compreensão. Agora sim a gente volta a falar aqui do tema que a gente havia combinado com você. Seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Jesus. Imagina os desafios do programa ao vivo. Faz parte. Fernando, me explica uma coisa. Vamos começar aqui pelo processo penal. Daqui a pouco a gente fala sobre possibilidades de extradição dentro da seara do direito penal aí, né? Afinal de contas, é a primeira pergunta ou primeira coisa que vem à mente dos jornalistas, pelo menos, é quando uma pessoa passa a ser considerada foragida aqui no Brasil, com uma condenação. Sabemos que não é a situação, até o momento. Foragida é quando há um mandado de prisão preventiva em aberto. Me corrija se eu estiver errado, mas eu quero falar exatamente sobre a possibilidade de um mandado de prisão preventiva. O que fundamenta esse mandado de prisão preventiva? Essa atitude, essa decisão dela de sair do país pode ser interpretado como um dos fundamentos, pode ser interpretada como um dos fundamentos para a concessão, para o pedido e a concessão de uma prisão preventiva, até porque a gente ressalta aqui hoje, ainda há poucos minutos praticamente aqui, o integrante do PT, o líder do PT na Câmara dos Deputados, o deputado Lindbergh Farias, ele enviou um documento para a Procuradoria-Geral da República pedindo que a PGR se movimente nesse sentido, pedindo que a PGR peça ao STF a prisão preventiva da deputada. Queria que você fizesse uma reflexão a respeito, por gentileza. Então, Jesus, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço, um prazer estar aqui com você no SBT News. Veja, a sua premissa é importante, né? Pelo que consta, e até antes aproveitei um pouco do tempo do debate do IOF para recapitular o processo da Zambelli, que é uma ação penal pública no STF, aparentemente ainda não há nenhum mandado de prisão em aberto contra ela, ou seja, em outras palavras, não há uma ordem de prisão preventiva, né, que não seja uma prisão de cumprimento de pena, ou seja, não há uma ordem de prisão cautelar, né? Isso, portanto, nos leva à conclusão de que até o presente momento, foragida ela não pode ser considerada, tecnicamente, porque não há uma ordem de prisão contra ela. Mas, aí vem a sua segunda pergunta. Esta fuga, esta saída do Brasil pode ser considerada um fato que enseje uma prisão cautelar, que enseje uma prisão preventiva? A resposta é sim, talvez. Né? Há notícias aqui também recentíssimas, e vejamos como serão as coisas até o final do dia, de que a Procuradoria-Geral da República, que é o Ministério Público, que é o órgão de acusação, é quem pode pedir uma prisão cautelar para o juiz responsável por esse caso, para garantir o resultado do processo, diante de algum risco ou algum fato provado de fuga. E aí sim, se isso ocorrer, e se este pedido for acatado pelo STF, um pedido de prisão preventiva poderá ensejar, sim, a qualidade de foragida a Carla Zambelli. E o que isso significa na prática? Se ela estivesse em território nacional, ela poderia ser presa por qualquer autoridade policial, Brasil afora. Agora, como as notícias indicam que ela está no exterior, o passo a ser tomado após a decretação de uma prisão preventiva será, muito provavelmente, imagino eu, até com base em outras situações semelhantes que já vimos e já ocorreram em outros casos criminais, a inclusão desse mandado de prisão na Interpol, né, para que, na denominada difusão vermelha, ele seja irradiado para todos os países que compõem a Interpol, que é um cenário bem abrangente de países, e aí sim
esta ordem de prisão emanada pelo juiz brasileiro possa ser cumprida no exterior, ela possa ser presa no exterior, onde ela estiver. A partir daí, Jesus, quando ela for presa no exterior, a partir de uma possível prisão preventiva, a partir de uma possível ordem de prisão preventiva, o governo brasileiro deverá solicitar a extradição dessa pessoa para o território nacional. E aí, só adiantando um problema, aí já te devolvo, Jesus, porque há notícias aqui também de hoje, há tudo ainda a se confirmar, porque é algo que soubemos agora há pouco em informações esparsas, a live que ela fez agora há pouco. Aparentemente, pelo que ela própria relata, ela é cidadã italiana. Então, ela buscaria ir até a Itália para lá não ser extraditada. E talvez surja uma discussão, se acontecer, se será possível a extradição da Carla por ser uma cidadã italiana. E aí, Gero, cairemos, talvez, na mesma discussão e no mesmo debate jurídico que houve lá atrás, não sei se você lembra, em 2015, depois do Mensalão com o Henrique Pisolato. E também depois da condenação do Mensalão, saiu do Brasil, foi para a Itália, lá ficou, e depois de um processo um tanto longo, acabou sendo extraditado para o Brasil. Em resumo, Jesus, os próximos passos serão esses, mas há diversas possibilidades no meio do caminho. Para quem se conectou com a gente agora, estamos conversando com o Fernando Gardinali, advogado criminalista, mestre em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo. Estamos falando sobre a situação de Carla Zambelli. Olha só, acompanha aqui comigo, ô Fernando, o detalhamento desse pedido feito pelo líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. Ele pediu à PGR que promova o pedido de prisão preventiva da representada, no caso a Carla Zambelli, ao STF. Solicite a inclusão de seu nome na difusão vermelha da Interpol. Inicie o procedimento de extradição com base nos tratados internacionais vigentes. Determine o bloqueio dos valores recebidos por PIX. Ele se refere aqui a doações que ela pediu e acabou sendo contemplada com essas doações. E apure os indícios de estelionato, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e sonegação fiscal. E oficie ao Ministério das Relações Exteriores para a revogação do passaporte diplomático da representada. Rapidamente aqui, só dar o outro lado aqui, Fernando, antes de passar para você, Sóstenes Cavalcante, ele diz o seguinte, já do outro lado aqui, do lado de Carla Zambelli pelo PL, o processo contra, ele tuitou, tá? O processo contra Carla Zambelli é um dos mais rápidos da história do STF. Por quê? Ele questiona. Inúmeros políticos de esquerda investigados por corrupção há anos seguem firmes, tem até réu, confesso, de rachadinha, mas quando se trata de uma deputada de direita e conservadora, a justiça corre e atropela, sem prova, sem crime, sem direito à defesa plena. Carla foi caçada por opinião, por ser mulher, por ser de direita e por não abaixar a cabeça. Minha total solidariedade à nossa colega Carla Zambelli. Tá? Olha, informações aqui chegando, já a gente fala sobre isso aqui, parece que há atualizações, estamos tentando confirmar, tá? Sobre a situação jurídica de Carla Zambelli. Volta para mim e vamos conversar com o Fernando. Fernando, antes da gente falar de extradição ainda, sobre a natureza desse requerimento, desse pedido feito por um deputado federal à PGR. Qual a natureza desse pedido? É a título de informação, porque a PGR tem uma atuação permanente. Cabe à PGR, sempre que entende ali que uma pessoa que foi condenada, depois de passar por uma denúncia da PGR, a PGR segue vigilante. Se vê que aquela pessoa, chega a informação de que aquela pessoa saiu do país, por exemplo, que pode fundamentar um pedido ao STF no sentido de decretação de prisão preventiva, partindo da PGR, a PGR já toma essa iniciativa por si só. Qual a natureza de um pedido de um deputado federal para PGR? Esse mesmo pedido pode ser feito por qualquer cidadão, por exemplo? Sim, Jesus. Na verdade, pecando um pouco aqui falta um pouco de técnica, mas talvez tentando ser mais didática, é quase que uma sugestão.
tecnicamente, quem pede é o órgão responsável pela acusação, que é aqui a PGR, Procuradoria-Geral da República. É ela que fará o pedido propriamente ao STF, né? Então, mas antes disso, um deputado, eu, você, qualquer cidadão, poderia provocar, no bom sentido, aqui no sentido de levar alguém a tomar determinada atitude, né? Não no sentido negativo, provocar a PGR a, então, fazer esse pedido ao STF. Então, o pedido do deputado que você acabou de ler, na verdade, é uma provocação, de novo, no sentido de instar a autoridade responsável e legitimada a fazer esse pedido perante o juiz, que é o STF. Fernando Gardinali, acabou de chegar a confirmação, a PGR acabou de nos informar que pediu sim a prisão preventiva, informação que chega aqui pela nossa produção, PGR, pelo menos o que diz ali, aquele responsável pela PGR, ali dentro da PGR, no contato com a imprensa, houve o pedido. Bom, tem essa confirmação da PGR, agora é curioso, né, Fernando, porque você está com o sistema aberto aí, e um pedido como esse, ele já sobe nos autos, ou não necessariamente precisa ser protocolado. Será que a PGR assinou esse pedido e aí leva um tempo a protocolar esse pedido no sistema do STF, onde a gente consegue fazer a consulta pública? Será que nesse caso em específico pode estar correndo sob sigilo e a gente não consegue ter acesso? Explica esse detalhe para a gente. Então, Jesus, acabei de atualizar a página aqui e acabou de surgir uma certidão com a seguinte informação. Certifico que hoje, dia 3/6, fiz o recebimento da petição protocolada sobre tal número e, em virtude da indicação de sigilo, foi acionado o comando de visualização interna. Então, este pedido, provavelmente deve ser esse pedido da PGR, mas ele está tramitando sob sigilo internamente no STF, de alguma maneira para tentar assegurar ou garantir uma maior efetividade do resultado, né? O que é próprio de situações de medidas cautelares no processo penal, uma prisão, uma busca e apreensão, elas por essência são sigilosas até a sua deflagração para que não percam a eficácia. Aqui ela já saiu do país, então já seria um indicativo, já seria um alerta, mas possivelmente seja isso, Jesus. E a PGR disseram para a gente o seguinte, Fernando, na linha do que você adiantou. Não temos o documento ainda, está em sigilo. Foi o que a PGR disse aqui para a nossa produção. Faz sentido, então. Então, você atualizando aí o sistema do STF em relação a Carla Zambelli, houve a inclusão de um documento. Não tem o teor desse documento, não foi tornado público até o momento, mas pode ser, por exemplo, então, o pedido de prisão formulado e assinado pela Procuradoria-Geral da República. É isso. Na verdade, Fernando, né? Não é que pode ser bem pontuado aqui pelo Afonso Benites, nosso coordenador, juntando aqui as peças do quebra-cabeça, por mais que a gente não esteja vendo aí, a informação foi confirmada. A PGR, a Procuradoria-Geral da República, atenção para quem nos acompanha neste momento, ao vivo, às 4h15 da tarde, Fernando aqui contextualizando para a gente, advogado criminalista, a gente estava falando aqui sobre a situação da Carla Zambelli, já havia uma expectativa em torno do pedido de prisão preventiva de Carla Zambelli e agora a PGR confirmando. Esse caso está com o Supremo Tribunal Federal. Obrigado, Afonso. Esse caso está com o Supremo Tribunal Federal, então cabe agora, né, Fernando, ao Supremo Tribunal Federal decidir se atende ou não ao pedido da PGR. Exatamente, Jéssica, exatamente, né? E aí, só um passinho antes, talvez, por exemplo, mas aqui é uma elucubração, né? Mas só para exemplificar
exemplificar o motivo de um sigilo, de um pedido desse, é se, por exemplo, se nesse meio tempo a PGR, talvez com o auxílio da polícia, já tenha feito uma área de investigação, de inteligência, e conseguido obter o país para o qual a Carla Zambelli foi, ou até mesmo onde ela possivelmente esteja, né? E essa é uma informação sensível, quero dizer, sigilosa, né, que justificaria um pedido em sigilo para que se deferida essa prisão, ela tenha êxito no seu cumprimento, né? Então, o próximo passo agora é a análise desse pedido pelo juiz, pelo relator, pelo ministro relator, e aí, uma vez deferido, muito provavelmente, como no pedido do deputado que você há pouco explicou, muito provavelmente ele vai ser difundido pela Interpol, né, no denominado alerta vermelho, para que se espalhe entre os países signatários da Interpol, e com isso possa ser cumprido eventualmente onde a Zambelli estiver no exterior. Fernando, se esse pedido for difundido na Interpol, na lista da Interpol, então aí não seria necessário um policial federal sair daqui do Brasil para cumprir ou tentar cumprir esse mandado de prisão. Se é um país que faz parte da rede da Interpol, um policial desse país, ele sabendo da informação de que sabe onde a deputada está, ele pode ir lá e executar e cumprir esse mandado. Exatamente, porque aí entramos em uma questão de soberania dos países, né? Um policial aqui do Brasil não pode simplesmente pegar o avião e ir para outro lugar para cumprir uma ordem, ainda que legítima, sob o ponto de vista interno, mas em outro território, sobre outra jurisdição. Então, o que ocorrerá é que, nessa difusão da Interpol, os outros países receberão, e se eventualmente houver notícia, houver suspeita, houver algum indicativo de que ela esteja em determinado país, aí sim a autoridade daquele país providenciará o cumprimento dessa ordem emanada pelo Brasil. Passo 1, né, para prisão e o cumprimento desse mandado. E aí o passo 2 será um pedido de extradição, para que essa pessoa que está presa lá no exterior seja enviada do país de onde ela estiver aqui para o Brasil. Sabe que o processo de extradição cumpre ou deve cumprir ali uma série de pré-requisitos. Se eu não me engano, bom, vamos lá, você me corrija se eu estiver errado, porque a gente já falou várias vezes sobre isso aqui em outras circunstâncias. O país que pede a extradição deve ter aquele crime previsto que resultou naquela condenação. Mas deve haver esse mesmo crime lá no país onde o alvo desse pedido de extradição se encontra. Então, se a invasão aos sistemas do Poder Judiciário, não sei exatamente qual é o crime, inserção de dados falsos em sistema, qual seria o crime exatamente, mas deve haver um crime equivalente na legislação penal daquele país para que haja essa extradição. Tá, isso a gente está falando de extradição. Mas vamos imaginar que ela está em um país onde não há ali na legislação penal um crime equivalente para haver essa troca no sentido de extradição. Se o mandado de prisão foi incluído no sistema da Interpol, na lista de difusão vermelha da Interpol, ainda que esse país ali faça parte da Interpol e não tenha aquele crime equivalente, deve cumprir o mandado sem entrar nessa seara se é crime ou não é? Afinal de contas, o mandado está na Interpol e deve ser cumprido? É isso? O cumprimento do mandado pela Interpol não vai entrar nessa discussão, porque a finalidade dessa difusão é um cumprimento imediato de uma decisão que é irradiada ali na Interpol, né? Em outras palavras, essa prisão precisa ser cumprida rápido, né, sob o risco de perder a sua própria efetividade. Então, nesse sentido, o país estrangeiro vai cumprir essa ordem em um primeiro momento. Aí o segundo momento, né, aí sim dentro de um âmbito de extradição, é avaliar se cumpre esses requisitos
que justificam a manutenção da prisão de uma pessoa lá e, posteriormente, a extradição aqui para o Brasil. E aí, isso, Jesus, você tem razão, de maneira geral, se exige essa dupla imputação, né? Um crime, o que é considerado crime aqui deve ser considerado lá também, para que haja essa coincidência, digamos assim, esse nivelamento de legislações, né? Para que a ideia é que ambos estejam em pé de igualdade, no mesmo plano, compartilhem dos mesmos valores para, então, extraditar essa pessoa, que é uma medida muito drástica, mas isso dependerá de qual país a Carla, eventualmente, seja encontrada e presa. Em outras palavras, qual tratado que o Brasil terá com o país para o qual ele terá que pedir a extradição, né? Em linha geral, de fato, é o que você bem explicou sobre esses requisitos, mas, a depender do país, pode haver alguma especificidade, né? E, adiantando, não sei se é isso que pode acontecer, mas um cenário possível em uma situação como essa, também como aquele outro país vai tratar essa pessoa que está lá. Especificamente no caso da Carla Zambelli, pelas notícias que foram divulgadas, se ela efetivamente for cidadã italiana e ela se deslocar para a Itália, como a Itália vai tratar a extradição de um cidadão seu, né? Voltando ao exemplo do Henrique Pisolato lá em 2015, que inclusive foi o primeiro cidadão brasileiro extraditado da Itália. E aí haverá outros contornos e outras questões que serão debatidas ali, mas isso em um momento futuro. Uma última pergunta rapidamente. Se o STF atender o pedido da PGR, decretar a prisão, o STF decreta a inclusão do nome do alvo de prisão na Interpol, ou o STF pede a algum outro organismo que seja avaliada a inclusão? É a Interpol que decide se aceita ou não um pedido do STF? Vamos resumir, o STF determina a inclusão ou pede a alguém a inclusão na Interpol? Não, o próprio juiz, o próprio STF determina a inclusão, e esse é um procedimento relativamente simples, né? Uma operação relativamente simples que costuma acontecer, e por isso, inclusive, costuma ser rápida, né? De novo, para tentar garantir a efetividade da medida.